Então, beleza, pessoas, seguindo aqui o babado, eu vou para a segunda e última parte desse grupo de vídeos sobre fato e pergunta, tá bom? Então, olha só, a gente já viu o que é um fato, tentei exemplificar como descrever ele. O que é uma pergunta, exemplifiquei também como a gente pode fazer pergunta e dei uns exemplos de grandes questões que a gente normalmente faz em trabalhos de ecologia, tá bom? O que acontece? Normalmente, quando eu me inicio, isso acontecia mais no passado, hoje em dia um pouco menos, tô velho, mas ainda acontece. É o seguinte: eu termino de explicar isso, normalmente o aluno faz assim pra mim. Cadê? O aluno vira pra mim e faz assim: É, meh, tudo bem? Entendi isso não, Paulo Henrique. Normalmente a pergunta que vem nesse caralho aqui: o que é importante evitar interpretação do fato e formular questões simples? Normalmente, muita gente, num primeiro momento, é cética quanto a nossa, mas você não está sendo purista demais, Paulo Henrique? Você não está querendo coisa demais, tipo, tirar a interpretação, formular a questão simples. Eu pergunto o que eu quiser, a pergunta é minha, tudo bem? Frequentemente, isso vem seguido por elevados artigos que não fazem isso, tudo bem? Nessa hora, gente, eu juro que a minha cabeça, ela enxerga o aluno fazendo assim. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês alguns problemas potenciais da gente botar a interpretação no fato ou fazer questões que não são simples, objetivas e respondíveis, tá bom? E vou terminar com uns exemplozinhos práticos aqui da vida, pra vocês verem o que acontece na vida real. Então, olha só. Primeiro é problema com descrição do fato. Então, basicamente, eu diria que é um problema mais essencial aí, quando a gente descreve fato que está com muita interpretação. Então, vamos voltar para o videozinho do Colêmbola, tá? Então, ali, dois indivíduos de tamanhos diferentes interagindo. Deixa eu mexer minha cabeça de novo aqui para cá, obrigado. E aí, imagina que alguém vai lá e descreve que aqui o fato seria um macho e uma fêmea realizando um comportamento de corte, tudo bem? Se for um comportamento de corte, vocês concordam comigo que, por exemplo, uma pergunta do tipo: que tipo de interação é essa? Eu dificilmente faria essa pergunta, porque eu já estou dizendo que é um comportamento de corte, então não faria muito sentido eu fazer uma pergunta do tipo: que tipo de interação é essa? Tá bom? Então, arranca essa fora. Eu também provavelmente não faria uma pergunta do porquê que eles fazem isso. Porque se é um comportamento de corte, eu já digo, eles fazem isso para casalar, caralho. Tudo bem? Então, essa pergunta provavelmente eu também não faria se esse fosse o meu fato inicial. Muito provavelmente, as perguntas que seriam feitas no primeiro momento seriam perguntas do tipo assim: existem características dos machos que aumentam o sucesso de cópula? Tá bom? Porque se eu já estou dizendo que é corte, então talvez alguma característica do macho aí vai aumentar o sucesso, a chance de cópula dele. Ou uma outra pergunta que eu poderia fazer é: será que as fêmeas estão realizando escolha de parceiro? Tudo bem? Então, se eu tenho um fato que já está dizendo que é corte, pensando assim, imagina que foi zero trabalho, nenhum trabalho foi lá e descreveu esse negócio e testou mesmo se era corte, tá? Então eu não saberia isso a partir de outro artigo. Se eu faço isso, as minhas perguntas provavelmente iriam mais para esse lado sobre características dos machos que afetam a chance de cópula, características das fêmeas que podem determinar elas quererem ou não macho, comportamentos de seleção de parceiros aí. Só que se eu estou começando do zero, eu vou ter que baixar minha cabeça aqui de novo. Se eu estou começando do zero, imagina que Deus foi lá, baixou e falou assim: isso não é corte, Deus sabe. E Deus falou que é um comportamento de trofobiose. Trofobiose acontece quando o indivíduo ele mantém alimento, ele pode guardar alimento na boca ou em alguma outra estrutura. Ele encontra com outro indivíduo, principalmente em espécies sociais, e ele regurgita esse alimento para o indivíduo. Então isso é trofobiose. Formiga faz isso horrores. Beleza? Então, imagina que na realidade, Deus que sabe o que está acontecendo, Darwin também sabe o que está acontecendo, e falou assim: é trofobiose, tá bom? Se era trofobiose e você, ao ver aquele comportamento, botou que é um comportamento de corte, basicamente seu projeto está nascendo errado, percebe? Essas perguntas que você está fazendo aqui, que você faria nesse caso, elas sequer caberiam para o trabalho. Então, muito provavelmente você não encontraria relação de nada com nada, mas simplesmente porque o seu fato está errado. Por isso que é importante você, num primeiro momento, se você não sabe nada sobre o sistema, tira a interpretação fora. Sempre tente trabalhar com um fato pouco interpretativo, porque isso evita que você caia numa armadilha, como esse caso aqui, que é descrever um fato que não acontece, que é real. Interpretações estão sujeitas a falha, tudo bem?
Fato, quando você tira a interpretação, ele também está sujeito à falha, mas menos do que quando você já tuxa a interpretação ali. Deixa as interpretações para quando a gente chegar lá da hipótese, tá bom? Deixa eu me voltar aqui para o meu canto, eu não sei se vai funcionar, deixa eu ver. Então, arranca fora esse fato. E, obviamente, as perguntas também não fariam sentido nesse caso aqui. Se o fato fosse 2 indivíduos encostando a cabeça, e você fala, por que eles fazem isso? Provavelmente, na hora de porquê, eu acho que a primeira hipótese nem seria trofobiose, mas você só seguiria quando você chegasse nessa resposta do porquê que eles estão fazendo. E aí você, em algum momento, esbarraria em trofobiose e conseguiria depois seguir com outras questões. Problemas com perguntas. Aqui a gente tem uma diversidade maior de problemas, tá? E eles são tão comuns, na verdade, quanto a descrição de fato. Então, vamos lá. Vou já me mudar, que eu já sei onde vem a animação aqui. Vou manter... Cadê? Vou manter o mesmo fato, tá? Agora o fato descrito já sem interpretação. 2 indivíduos desse colêmbolo aí, com tamanhos diferentes, estão encostando a cabeça recorrentemente, realizando um movimento de vai e vem, tá? Então, lembra, pergunta precisa ser simples, objetiva e respondível. Aí, tem muita gente que, por exemplo, vai chegar e vai perguntar assim, será que eles estão realizando escolha de parceiros enquanto escolhem um sítio de oposição adequado e evitam predadores? Tudo bem? Percebam que não é que a pergunta contenha elementos que são irreais ou ilógicos, tudo bem? Eles podem estar fazendo escolha de parceiros. É possível que seja um sítio de oposição ou escolha de sítio de oposição, e é possível que eles também estejam evitando predadores em algum momento. O problema é que quando você embola isso tudo numa mesma pergunta, basicamente minha cara vai ser essa daqui. Tá, mas eu não consigo imaginar para onde o projeto iria num primeiro momento, porque eu teria que investigar 3 coisas de natureza relativamente diferentes num primeiro momento, percebe? Então isso é complexo, isso não é simples. Evita isso. Vai para uma pergunta simples, tá bom? Pensa nessa hora que se você fosse uma criança de 5 anos perguntando algo sobre o sistema, provavelmente você faria uma pergunta muito direta, muito basicona sobre aquilo. É essa pergunta que é a pergunta boa, porque ela permite que você pense em várias hipóteses. Pergunta que permite várias respostas, que são várias hipóteses, é lindo, é coisa linda de Deus, vai nela, tá bom? Outra possibilidade, mantive o fato. E aí alguém vai lá e fala assim, será que eles estão realizando comunicação química sobre a qualidade genética enquanto o macho força uma cópula? Tudo bem? Você já... Não preciso nem dizer, a pergunta já ficou grande, tá bom? Normalmente minha cara nessa hora é assim, tipo, eu dou uma tela azul. Porque eu não consigo entender, num primeiro momento, qual a relação entre comunicação sobre qualidade genética, comunicação química, já botou específico, sobre qualidade genética e cópula forçada no mesmo momento. Cópula forçada normalmente não está sequer associada à comunicação. Então, isso dá uma travada na gente. E, de novo, é uma pergunta que ela não é objetiva, tudo bem? Ela não vai num elemento direto. E eu poderia fazer uma outra, que essa vai parecer boa para vocês no primeiro momento, já aviso. Virar e falar assim, ó, será que as fêmeas estão exibindo seleção pós-copulatória? O que é seleção pós-copulatória? Tem um monte de espécie, e quanto mais se estuda, mais se descobre isso, que depois que a fêmea copula com o macho, pasmem, ela é capaz de escolher se ela vai ou não usar o esperma daquele macho. Em algumas espécies que a fêmea ela tem uma espermateca, ela guarda esperma de mais de um parceiro, ela é capaz de definir qual esperma ela vai usar, de qual parceiro, tudo bem? Isso é o que a gente chama de escolha críptica ou seleção pós-copulatória. Tem um monte de mecanismo, a gente está tentando entender, me botei no meio, mas é porque quem trabalha com isso está tentando entender ainda como isso é feito, mas o fato é que existe escolha, tá bom? E essa escolha é pós-copulatória. Então eu poderia fazer isso, ó. Será que as fêmeas estão exibindo escolha pós-copulatória? Se vocês pararem para olhar, é uma pergunta simples, tá? É uma pergunta tipo, será? Ela é simples, ela é objetiva, ela vai direto na jugular, assim, ela quer saber se tem escolha pós-copulatória. Mas a minha cara, nesse momento, seria assim. Não consigo te dizer. Simplesmente porque eu não sei se ainda é cópula. Tudo bem? Então, nessa fase do trabalho, dado que o fato envolve a descrição de encostar a cabeça e empurrar, uma pergunta como essa ela não é respondível, ela está muito avançada, ela precisa que vários outros passos sejam preenchidos para que eu consiga chegar nela e talvez chegar nela. Porque se, por exemplo, eu ver que não é cópula, eu sequer faria esse tipo de pergunta.
Então, é uma pergunta que ela não é respondível nesse momento. Frequentemente, são perguntas muito megalomaníacas para a etapa que um trabalho se encontra, tá bom? Então, evita esse tipo de pergunta, gente. Sempre lembra, vale uma pergunta síncrona. Então, olha assim, para correr mesmo. Por exemplo, eu poderia me perguntar, por que eles exibem esse movimento? Por que ele faz o vai e vem? Percebe? É uma pergunta de por que eu mudei a natureza dela, mas está especificamente sobre o fato que o movimento de vai e vem, ela é direta. Então, primeira coisa, por quê? Eu consigo pensar em respostas na hora para isso, tudo bem? Então, eu já faço essa minha cara de alegria, da paz interior ali, tá? Com a pergunta, e foca mais nesse tipo, tá bom? Ai, Paulo, mas eu tô achando a minha pergunta tão simples, tão idiota. É essa que eu quero, caralho. Tá bom? É a pergunta simples, é a pergunta idiota. Ela normalmente faz seu projeto nascer muito, muito, muito bem nascido. Tá bom? Então lembra disso. Não complica a vida na hora da pergunta. É o principal recado quando a gente está pensando nessa etapa de desenvolver um projeto. Tá bom? Tá. Aí eu tô aqui falando de fato, tô falando de pergunta e isso vai chegar na redação, né? Então basicamente tá. Então você quer me dizer que toda essa parte de fato e de pergunta ela vai aparecer nos artigos, né? Normalmente a cara é essa. Tá boa que os pesquisadores botam isso no artigo. Aqui a gente merece um momento contemplativo, ou como diria, contemplativo, tá bom? Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que a maioria dos trabalhos que se espera que a maioria dos artigos científicos use uma forma confirmatória, mas menos, né, em torno de 26% do melhor dos mundos, de fato consegue fazer isso. Então, isso quer dizer que a maioria dos artigos que a gente lê, eles são meio bagunçados, assim. Os autores tinham a intenção de fazer confirmatório, mas isso não ficou explícito no texto, ou eles não tinham. Quando é artigo exploratório, já fica meio claro que ele é exploratório. Os autores deixam isso claro, sabe? Então, o problema aqui é, muita gente também tem dificuldades de transcrever o método científico na redação científica. Mas quando você consegue fazer, o artigo fica uma coisa linda de Deus, porque você entende o artigo do início ao fim. Então, frequentemente tem artigos que vocês leem que você fica assim, por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão concluindo isso? Por que eles estão testando isso? E normalmente é porque eles não escreveram de forma clara. Então, vocês vão começar a perceber que tem artigos que eles pegam isso que eu estou mostrando para vocês e botam passo a passo lá no artigo, dentro do texto, e a coisa fica linda, beleza? Então, eu fucei, escrafunchei exemplos de artigos que vão trazer isso, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, especificamente eu trouxe 2. Vai ter o título aqui, então vocês conseguem baixar o artigo e ler a introdução, porque isso está lá na introdução, tá bom? Então, olha só, esse primeiro artigo aqui, ele é de 2020, tá bom? Foi publicado nessa revista chamada Animal Behavior, uma revista super importante na área de ecologia comportamental. E esses caras aqui, eles estavam interessados basicamente numa relação de mimetismo. Então, eles estavam estudando essa espécie de aranha aqui, várias espécies, na realidade, desse gênero de aranha, que o gênero é Paupimanus. E eles estavam imaginando que algumas das espécies que eles estudaram desse gênero, elas estavam mimetizando vespas dessa família aqui, que chama Mutilidae, tá bom? Vespa Mutilidae é um cão chupando manga, assim. O bicho é o demônio na Terra, porque elas têm... elas ferroam, tá? São predadoras, elas ferroam, elas são capeta. E elas têm um comportamento de estridulação. Então, elas fazem estridulação quando elas são ameaçadas, algumas delas, e isso normalmente faz com que o predador evite essas vespas. E eles viram que as aranhas estridulavam. Então, eles estavam querendo avaliar se essa estridulação e essas aranhas não são tão venenosas ou agressivas quanto as vespas, mas se isso poderia ser um mecanismo de mimetismo, tá bom? Isso era a intenção geral do artigo. Mas só para vocês entenderem, eu recortei partes da introdução deles para destacar justamente quando eles foram lá na introdução e descreveram o fato e descreveram a pergunta, tá bom? Então, olha só. Deixa eu me descer de novo, vai aparecer coisinhas aqui. Então, quando eu estava lendo lá a introdução, mais para o final dela, eles botaram assim, ó, aranhas de Paupimanus, dessa família aí, como as vespas Mutilides, são conhecidas de estridular quando elas são ameaçadas. Percebam que eles citam, então eles estão citando o Schmidt 96. Por quê? Porque esse artigo aqui mostrou que essas aranhas estridulam igual as vespas Mutilidae, tudo bem? Então aqui eles usaram uma publicação prévia, isso é o jeito mais comum mesmo da gente botar os fatos,
Mas, por exemplo, aqui no Brasil, que é um monte de espécie que nunca foi estudada, a gente normalmente começa com a descrição de campo mesmo. E eu acho que eles ainda completaram. Eles botam todas as idades e ambos os sexos estridulam quando são perturbados. De novo, esse artigo aqui. E aí eles já deixaram claro, sugerindo, então aqui já não é mais fato, tá bom? Que a estridulação pode ser usada para evitar predadores. Então eles já botam que eles têm esse fato de que elas estridulam, parecidas com as mutílides, que todos os indivíduos de ambos os sexos e todas as idades fazem isso quando eles são perturbados, então quando pode ter algum estímulo de ameaça. Lindamente eles estão descrevendo o fato aqui, tá bom? E aí, na sequência do texto, eles botam assim: recentemente, deixa eu me botar no meio para não atrapalhar a vida. Frequentemente, nós demonstramos que a estridulação de palpimanos reduz o canibalismo entre conspecíficos. De novo, é um fatozinho aqui que não vai ser tão relevante para o trabalho. Mas, se ou não ela tem um papel interespecífico, ainda tem que ser determinado. Então, olha só, não tinha uma frase com ponto de interrogação no final. Mas, se vocês repararem, isso aqui é a pergunta deles. Eles estão se perguntando se a estridulação ela tem um papel interespecífico. Tá bom? E a hipótese deles é de que ela tinha de evitar predador. Então tá aqui a pergunta dos caras, eles botaram de forma indireta, ou dos caras, ou das manas, ou de ambos, eu não sei se o sexo dos autores, mas basicamente eles estão se perguntando, então, se isso tem algum papel interespecífico. Então lá na introdução tá lindamente aparecendo o fato e aparecendo a pergunta. Eu diria, gente, que é mais comum não aparecer claramente a pergunta. O fato, quase todo trabalho traz ele. É quando eles estão descrevendo o sistema de estudo. Ali na descrição do sistema de estudo aparece nitidamente os fatos que os pesquisadores estão usando para um trabalho. Tá bom? E aí a gente tem um segundo exemplo aqui. Cadê? Para fechar. De novo, na Animal Behavior, mas juro que foi coincidência, eu não estava procurando só nela. Por esse grupo de pesquisadores, eu queria até chamar a atenção que esse primeiro pesquisador aqui, se chama Alejandro Fardí-Brenner, ele trabalha com método e redação científica, tá? Então os trabalhos dele tendem a ser muito bem escritos. É um cara bem famoso na área de comportamento de formiga, e aí eles estavam interessados também em entender umas questões comportamentais. Então, eles estavam olhando especificamente para essa espécie de formiga que é a Atacephalotes, que é a cortadeira, tá? É uma das espécies de formiga cortadeira. Então, como a maioria de vocês já deve ter visto, quando as formigas estão forrageando, cortadeira especificamente, elas fazem esses caminhos, essas trilhas que eles usam para deslocar com as folhas, tá bom? Então, normalmente ela desemboca aqui no ninho e elas vão cortando tudo no caminho, é onde elas vão transferir as folhas. E fica lotado de formiga na hora que elas estão cortando as folhas. Então, tem formiga indo e formiga voltando, tá? E esses caras viram que durante esse deslocamento, como tem formiga em ambos sentidos, é igual a via, mas mais desordenada, em vários momentos eles encostam as cabeças e eles viram que isso é bem frequente. Então ela está andando, ela para, encosta a cabeça, volta e continua. E eles começaram a ficar curiosos, então, do porquê que esses bichos estão fazendo isso, tá bom? E aí, eles estavam interessados em avaliar, eles tinham 4 hipóteses para isso, mas basicamente a pergunta deles era... ela vai aparecer, já ia soltar aqui a surpresa, não pode, peraí. Então, olha só, eu até dei uma esquematizada sobre como eles moldaram a introdução. De novo, vocês vão ver isso bastante com o Rafael, mas eles usaram o que a gente chama de estrutura de triângulo invertido, que é o que normalmente é desejável para introduções, tá? Mas eles foram lá na introdução deles, eles botaram assim, ó. No primeiro parágrafo, eles basicamente comentaram sobre benefícios potenciais adquiridos por meio de transferência de informação, chora no termo, entre indivíduos, e aí eles já começaram focando em espécie social. Então eles falaram que em espécie social é muito comum os indivíduos terem comportamentos que transmitem informação de um para outro, e falaram quais são os benefícios disso aí. No segundo parágrafo, eles também falaram dos possíveis custos de vida em grupo. E aí eles focaram nesses custos que podem ser pagos por formigas em trilhas de forrageio. Então, várias espécies de formigas fazem as trilhas e tem transferência de informação. Lá eles estavam falando de possíveis custos associados a isso. Depois, no terceiro parágrafo, a introdução tinha 4 parágrafos, tá? No terceiro parágrafo, eles afunilaram um pouco mais o tema. Então, perceba, isso aqui é um tema um pouco mais restrito, porque já está para formiga em trilha de forrageio, do que esse tema aqui, que era benefícios potenciais de transferência de informação em espécie social. Quando chegou no 3, eles fecharam ainda mais, porque eles foram especificamente para a formiga cortadeira, focaram no grupo, falaram como é que é a locomoção das operárias nas trilhas e descreveram esses encontros cabeça a cabeça que eles viram muito.
E ainda falaram quais que eram os efeitos desse encontro na velocidade líquida dos indivíduos, tá bom? Na velocidade líquida de andar e carregar a folhinha por ninho. E no final, eles falaram, então, que as hipóteses deles eram de que essa transferência de informação, esse encontro de cabeça, ele ocorria entre indivíduos com e sem carga, que era com ou sem a folha, e que basicamente ela ocorria porque ela podia ter 3 funções, não mutuamente excludentes. Passar informação sobre condições da trilha, passar informação sobre pistas de orientação, para elas saberem para onde procurar comida, e passar informação sobre disponibilidade de comida, tá bom? O ponto 4 não me interessa muito ainda, que já está na hipótese, mas ao longo dessa introdução, a gente tem que ver se eles colocaram fatos, tá bom? Como eu falei, aqui no ponto 3, eles descreveram esses encontros e falaram quais são os efeitos dele na velocidade líquida, tá bom? Então, eles têm o fato ali. Especificamente, eles botaram nessa parte que os encontros reduzem a velocidade média em 20% em relação a indivíduos que não sofrem esse encontro, que estão em trânsito livre. E citaram esse trabalho aqui, que demonstrou lá em 2003 que, de fato, o encontro entre cabeças reduz a velocidade média em 20%. Tudo bem? E depois disso, eles botaram explicitamente no texto essa pergunta, que quais comportamentos podem reduzir esse custo de reduzir a velocidade aí de deslocamento. Então, de novo, eles trouxeram bonitinho fato e pergunta ao longo da introdução, tá? Quem tiver curiosidade, vai no artigo que vale bastante a pena dar uma lida na introdução. Mas é basicamente isso, pessoas. Então, esses 2 vídeos aí focando em fato e pergunta. Próxima bateria nós vamos para hipótese e projection, beleza? Thank you!